Fala galera, beleza? E no vídeo de hoje a gente vai estar aí resolvendo alguns exercícios de aceleração escalar média. Na verdade esses exercícios eles são mais do nível do nono ano, né, do ensino fundamental, porque quando você chega no primeiro ano do ensino médio você já deve ser capaz de resolver problemas mais sofisticados. E aí existe uma lista de exercício aqui de 10 questões, ela vai aparecer aqui na tela de vocês, né? É mais ou menos essa lista, tá aí mostrando. Eu vou resolver ela na íntegra, né? Depois eu vou adicionar os capítulos para cada numeração de questão. Embora ela seja do ensino fundamental, então você aí que já está no ensino médio e não passou pela física no nono ano, ou mesmo que tenha passado, mas ficou com alguma dificuldade, alguma lacuna, então talvez esse vídeo seja para você, né? Então a gente vai aqui iniciar a resolução dessa lista, começando mesmo na sequência, né? Da 1 até a 10. E aí na primeira questão a gente tem algo extremamente simples aí, onde ele coloca ele pede para você calcular a aceleração média de um carro, sabendo que sua velocidade varia de 4 metros por segundo para 12 metros por segundo em 2 segundos. Né? Então, aí nesse pequeno texto, nós temos 3 informações. Ele fala que varia de 4 metros por segundo para 12, então já pode começar a escrever que a velocidade inicial é de 4 metros por segundo. Então vamos colocar essa informação aqui, né? Velocidade inicial igual a 4 metros por segundo. E temos a velocidade final que ele informou que era de 12 metros por segundo. Ele não informou o instante final nem instante inicial, mas ele já deu para a gente um intervalo de tempo pronto, que é de 2 segundos. E ele pediu a aceleração escalar média, né? Então a aceleração média é dada pela variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. A variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. O intervalo de tempo ele já deixou pronto, que é de 2 segundos. Então a gente pode determinar a nossa aceleração média, né? Velocidade final menos inicial vai ficar 12 menos 4, tudo isso dividido por 2. 12 menos 4 é igual a 8, e 8 dividido por 2 dá 4 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente já fecha, né, a nossa primeira questão, tá certo? Agora vamos iniciar a segunda questão, vou pegar ela aqui, só um instantinho. Segunda questão da nossa lista. Questão número 2. E aí, deixa eu só dar uma conferida no gabarito aqui da questão número 1. Questão número 1, gabarito, 4 metros por segundo ao quadrado. E agora vamos seguir para a segunda questão, né? Um trenó tem velocidade V0 no instante t igual a 4 segundos, né? Então, dado que no instante t igual a 4 segundos, ele disse que a nossa velocidade ela tinha um valor de V0. Não sei quem é, ele só chamou de V0. E quando o instante é de 9 segundos, a velocidade ela tem um valor de 15 metros por segundo. Né? Então, quando o instante vale 9 segundos, a velocidade tem um valor de 15 metros por segundo. Dessa vez foi diferente, né? Ele já informou para a gente a aceleração. Ele disse que era de 2 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber quem é esse V0, né? A expressão que a gente vai utilizar é a mesma, né? Aceleração média é igual à variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. Ou seja, minha aceleração média ela é a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o instante final menos o instante inicial. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês de um detalhe que às vezes, né, principalmente quando você está tendo os primeiros contatos com a expressão, você pensa que isso aqui é a fórmula que só serve para calcular a aceleração média, mas isso não é verdade, porque essa expressão eu posso calcular a velocidade final, posso calcular a velocidade inicial, eu posso calcular o instante final, eu posso calcular o instante inicial, ou eu já posso direto calcular a variação da velocidade, né? Já direto, se ele pedir só isso, ou eu posso calcular o intervalo de tempo, se ele pedir só isso. Então já fica essa dica para que toda vez que você aprender uma expressão, uma fórmula, uma equação, você saber que aquela expressão ela pode informar para você todos os parâmetros, né? E não necessariamente só o nome, né? Porque às vezes uma equação, uma fórmula tem um nome e você acha que só serve para aquilo, não. Todos os parâmetros que estão ali naquela expressão podem, num determinado problema, virar a sua incógnita, né? E aí você só vai substituir e fazer as operações que são necessárias, tá bom? E aí, fazendo a substituição, então vai ficar 2 igual a velocidade final
eu tenho, que é 15, a inicial, que é a que ele quer saber, o instante final é de, cadê? O instante final é de 9, e o instante inicial é 4. Né? Então, né, melhorando aí essa expressão, então 2 é igual a 15 menos V0, 9 menos 4 é 5. Então esse 5 vai vir aqui multiplicando, né? Então 2 vezes 5 é igual a 15 menos V0. 2 vezes 5 é 10, então 10 é igual a 15 menos V0. O V0 eu vou passar lá do outro lado positivo, e o 10 que está positivo eu vou trazer ele negativo, né? Então vai ficar 15 menos 10, então a nossa velocidade inicial é de 5 metros por segundo, e está aí resolvida a nossa segunda questão da lista, né? Vamos passar agora para a questão número 3. Então, trazendo aqui, questão número 3 da nossa lista. Deixa eu só dar uma ditada aqui. Ok. Um carro parte do repouso e atinge a velocidade de 25 metros em 5 segundos. Determine a sua aceleração escalar média nesse intervalo de tempo. E aqui é interessante a gente chamar a atenção que nem sempre, né, na cinemática e também em outros termos em outros ramos da física, as informações elas vão vir diretamente na forma de números. Né? Às vezes ele traz um conceito, uma ideia, e a partir dela você consegue determinar o que significa aquilo numericamente falando. Então, se ele está dizendo que um carro ele parte do repouso, então é porque a minha velocidade inicial ela é igual a zero, tá certo? E aí depois ele fala que atinge a velocidade de 25 metros por segundo. Então isso aí vai ser a minha velocidade final, né? Da mesma forma, existem problemas de cinemática que ele fala: um automóvel depois de um determinado instante de tempo parou, né? E aí você fica querendo saber a velocidade final. Pô, se ele falou que parou, é porque a velocidade final vai ser zero, né? Então é bom ficar atento a esses detalhes, porque nem sempre as informações vão vir no formato numérico, ok? O intervalo de tempo está muito bem claro, que é de 5 segundos. Então, e aí ele vai lá e pede pra gente a aceleração escalar média, né? Então a aceleração média é a nossa incógnita, é nossa interrogação, né? E já sabemos que a aceleração média é ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. O intervalo de tempo ele já deu pronto pra gente que é 5, né? Então a nossa aceleração média vai ser 25 menos 0 sobre 5. 25 menos 0 é 25 mesmo, dividido por 5, então vai ficar 5 metros por segundo ao quadrado. E está aí finalizada a nossa questão número 3, certinho? Agora vamos para a nossa questão número 4 dessa lista. Questão número 4. Uma outra questão também extremamente simples, né? Como eu disse para vocês, isso aqui é uma lista, né, para o pessoal que está no nono ano, né, que está nessa introdução da cinemática, mas necessariamente, né, na parte do começando, né, as primeiras ferramentas do movimento variado, que já envolve aceleração, né, então já passa a ser um movimento variado. Então, a nossa quarta questão, ele fala que a velocidade de um corpo varia de 5 metros por segundo para 20 metros por segundo em 3 segundos, né? Então aqui ele deu a nossa velocidade inicial, o começo do problema, que foi de 5 metros por segundo. Dá também a velocidade final, que é de 20 metros por segundo. E dá o intervalo de tempo, que é de 3 segundos. E pede a aceleração escalar média, né? É a nossa pergunta. E mais uma vez, a aceleração média é a variação de velocidade sobre o intervalo de tempo. Ou seja, a aceleração média é a velocidade final menos a velocidade inicial. O intervalo de tempo já foi dado pronto, né? Que é de 3 segundos. Então a aceleração média vai ficar 20 menos 5 dividido por 3, né? 20 menos 5 é 15. E 15 dividido por 3 dá 5. Então a nossa aceleração média é de 5 metros por segundo ao quadrado. Bom? E aí está finalizada a nossa questão número 4. Seguindo agora para a nossa questão número 5. Questão número 5, trazendo ela aqui para vocês. Ok. Em um anúncio de um certo tipo de automóvel, afirma-se que o veículo partindo do repouso... Opa, então já temos, né, a informação da nossa velocidade inicial, que é
zero, né? Se partir do repouso, velocidade inicial igual a zero. E atinge uma velocidade de 108 km por hora em 8 segundos, né? Então nós temos aqui a nossa velocidade final, que é de 108 km por hora. E tudo isso aconteceu em um intervalo de tempo de 8 segundos. E aí ele quer saber qual é a aceleração média. Mas tem um detalhe, ele disse que ele queria a aceleração média na unidade do metro por segundo ao quadrado. Então, se você tem uma velocidade que ela está em quilômetro por hora e você quer calcular a aceleração em metro por segundo ao quadrado, então alguma conversão você vai ter que fazer aqui, né? E espero que todos já saibam, nessa altura do campeonato, é uma coisa que você tem as primeiras instruções lá no conteúdo de velocidade média, que quando eu estou com a velocidade em km por hora e eu quero transformar para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6, ok? E 108 km por hora dividido por 3,6, isso vai resultar em 30 metros por segundo. Mas, se você tiver com alguma dificuldade, né, em estar realizando a questão da divisão, principalmente divisão envolvendo números decimais, então a gente arma a conta aqui, não tem problema, ok? Lembrando que 108 dividido por 3,6 é a mesma coisa de 1080 dividido por 36, né? Eu fiz isso para que a gente fizesse essa operação sem a vírgula, né? Sem a casa decimal, porque fica mais fácil. E como o 3,6 só tem uma casa decimal, então eu multipliquei ele por 10, né? Porque o 10 também só tem um zero. Mas o que eu faço no divisor, eu tenho que fazer também no dividindo, né? Então, como eu multipliquei o 3,6 por 10, eu multiplico o 108 por 10 também. Se tivesse duas casas decimais, ia multiplicar por 100, 3 ia multiplicar por 1000 e assim sucessivamente. Então, armando a nossa conta, 1080 dividido por 36. O 10 não dá, então a gente vai pegar o 108, né? 108 dividido por 36 dá 3. E 3 vezes 36 dá 108. Então 108 para 108 sobra 0, né? Ainda ficou um 0 ali para descer, então 0 dividido por 36 é 0. 0 para 36, 0 de novo. E 0 para 0, 0. Né? Então finalizamos a nossa conta. Isso deu um resultado exato. E aí está lá o 30 metros por segundo. Agora eu posso calcular a minha aceleração escalar média, né? Sabendo que a aceleração média é ΔV sobre ΔT, ok? Então, sabendo que ΔV é a variação de velocidade, ou seja, velocidade final menos inicial. Lembrando que agora nós já convertemos, então você não pode usar o 108, vai ter que ser o 30, né? Então vai ficar 30 menos 0, porque ele partiu do repouso. Dividido por, 8 segundos, né? Isso aí vai dar o quê? 3, acho que 3,75, né? Vamos fazer a conta aqui para poder confirmar. 30 dividido por 8. 30 por 8 dá, começa com 3, 3 vezes 8, 24, para 36, bota um 0 e a vírgula aqui, 60 para 8, 7, 7 vezes 8, 56, para 60, 4, bota mais um 0, 40 por 8, 5, 5 vezes 8, 40, para 40, é isso mesmo, 3,75. Então, nossa aceleração média nessa situação tem um valor de 3,75 metros por segundo ao quadrado, né? Só conferir com o gabarito aqui, né? Porque tem essas casas decimais. Ok, é isso mesmo. 3,75 metros por segundo ao quadrado. E está aí a resolução da nossa questão número 5. Agora vamos seguir para a nossa questão número 6. Essa número 6 tem uma imagem ali, né? Que mostra o autódromo de Interlagos. Para você aí que gosta de Fórmula 1, que gosta do esporte, né? Que gosta de automobilismo. Assisti muita corrida de Fórmula 1 na adolescência. Muito bem, né? Vamos ver o que ele fala aqui no problema. Numa competição realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, um piloto de Fórmula 1 se desloca na curva do mergulho a 235 km por hora. Então, nós já temos uma informação do problema, né? Que é o que ele tem no início da nossa discussão. Então, a gente vai chamar esse 235 km por hora de velocidade inicial. É o que ele tem no início do problema, ok? Então, 235 km por hora é a velocidade inicial dele. Chegando à curva da junção, ele é forçado a reduzir a velocidade do veículo para 127 km por hora. Então a gente já tem que isso vai ser a velocidade final dele na curva, né? 127 km por hora.
E tudo isso aconteceu no intervalo de tempo de 3 segundos. Intervalo de tempo de 3 segundos. E aí ele quer saber a aceleração escalar média, só que dessa vez ele fez uma pergunta interessante, né? Ele quer que eu informe essa aceleração, ou uma desaceleração, em duas unidades, no quilômetro por hora segundo e no metro por segundo quadrado, tá? E aqui tem algumas observações extremamente importantes a serem feitas em relação a esse enunciado, né? A primeira delas é que você já tem que ter a noção de que esse caso eu tenho uma redução de velocidade. Isso é um caso de frenagem. Eu não sei qual é o resultado, mas com certeza a resposta é um valor negativo, ok? Eu não tive um aumento de velocidade, eu tive uma redução, saiu de 235 para 127, isso é um caso de frenagem. Ou seja, tem uma aceleração negativa ou uma desaceleração, como você queira chamar, tá? Então isso é importante porque se você estiver fazendo uma conta numa situação parecida com essa e achar uma aceleração positiva, então você deve desconfiar que alguma coisa de errado tem ali, né? Desconfiar não, ter certeza de que tem alguma coisa errada. A outra coisa interessante desse problema é que ele traz uma unidade de aceleração que não é tão convencional, que é o quilômetro por hora segundo, tá? E aí eu vou abrir um parênteses nesse enunciado para fazer uma discussão sobre o que a gente chama de análise dimensional, né? A aceleração média ela é dada pela razão de uma unidade de velocidade por uma unidade de tempo. Mas você deve se recordar que velocidade é uma relação de comprimento dividido por tempo. Então, na verdade, estou comprimento dividido por tempo. Ou seja, estou com uma divisão aqui de frações. E quando nós temos uma divisão de frações, nós vamos conservar a primeira, comprimento por tempo, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é só tempo. O inverso de tempo é 1 sobre tempo. Então, todas as unidades de aceleração, elas vão vir com a unidade de comprimento dividido pelo produto de duas unidades de tempo, né? Tempo vezes tempo. E como tempo vezes tempo é tempo ao quadrado, então as unidades que vocês estão acostumados é o quê? É o metro por segundo ao quadrado, é o quilômetro por hora ao quadrado, ou pode ser um centímetro por segundo ao quadrado, milímetro por segundo ao quadrado, pode ser metro por minuto ao quadrado. Ou seja, é sempre unidade de comprimento dividido por unidade de tempo ao quadrado. Mas eu quero chamar a atenção sua aqui que o fato da unidade de comprimento aqui no denominador ser tempo vezes tempo, não significa necessariamente que tem que ser duas unidades iguais, né? Eu posso muito bem, como ele colocou aqui, colocar hora em segundo, ou pode ser segundo e minuto, né? Isso aí não tem nenhuma regra dizendo que tem que ser uma unidade, a mesma unidade de tempo elevada ao quadrado. Podem ser duas unidades diferentes, mas que seja de tempo, tá? E por que isso é interessante? Vamos supor que você tem uma aceleração expressa no seguinte formato, 20 km por hora ao quadrado. O que significa isso? Que a cada uma hora você vai ter uma variação de velocidade de 20 km por hora. Mas quando você vai pensar do ponto de vista de análise, já pensou se você conseguisse analisar uma velocidade apenas de hora em hora? Em uma hora, entre uma hora e outra, dá para acontecer tanta coisa. Agora olha só que interessante. Quando você tem, por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui 15 km por hora segundo. Isso aqui ficou muito mais interessante, porque o que está me dizendo aqui? Que a cada 1 segundo, a minha velocidade ela está variando em 15 km por hora. Isso aqui se torna interessante, principalmente no nosso sistema brasileiro, de unidade de velocidade, que os nossos veículos eles são graduados em quilômetros, os nossos velocímetros são graduados em quilômetro por hora, né? Diferente lá dos americanos que gostam de usar a milha por hora. Ou se, por exemplo, você tiver num contexto mais acadêmico, mais científico, vai ser nas unidades do SI, que seria o metro por segundo, tá? E aí, o grande detalhe é porque quando você sai do quilômetro por hora ao quadrado e vem para o quilômetro por hora segundo, significa que você está analisando o movimento a cada 1 segundo, do que você demorar 1 hora para fazer uma outra análise, né? Então o nível de precisão e de detalhamento que você tem nesse tipo de unidade, ele é muito maior.
Porque em uma hora eu tenho 3.600 segundos. Então, quando você está de quilômetro por hora ao quadrado, você está analisando de hora em hora. E quando você coloca 15 km por hora segundo, você está analisando de segundo em segundo. Então significa que em uma hora você vai ter 3.600 coletas de dado. Então você tem uma robustez, né, muito mais intensa, né, da capacidade de você estar analisando esse tipo de movimento, ok? Então, aproveitando aí que o enunciado trouxe esse tipo de situação, e aí eu trouxe esses detalhes aí para vocês, tá bom? Mas, não importa, né, qual que ele pediu, desde que você saiba que uma unidade de aceleração sempre vai ser a relação de uma unidade de comprimento dividido pelo produto de duas unidades de tempo, que não são obrigatoriamente iguais, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido isso aí. Bom, então vamos fazer primeiro o que ele pediu, que é o quilômetro por hora segundo, né? Só que ele coloca nesse formato, né? Você pode ficar confuso, mas isso aqui é a mesma coisa disso, ó, quilômetro por hora por segundo. Mais uma vez, você tem uma divisão de frações, né? Então eu vou conservar a primeira, quilômetro por hora, e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de S é 1 sobre S, ou seja, quilômetro por hora segundo, ou se você quiser com a barrinha deitada, né? Nesse formato aqui. Opa, ficou ali escondido. Trazendo para cá, quilômetro por hora segundo. Ok? Então, essa parte, né, vou só deletar isso aqui para não ficar pesado demais aí a tela, né? Então vamos fazer inicialmente no quilômetro por hora segundo. Quilômetro por hora segundo, né? Calcular a aceleração nessa unidade. Já sabemos que a aceleração média é ΔV sobre ΔT, ok? Onde variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. O intervalo de tempo eu já tenho, que é de 3 segundos, né? E também a aceleração média vai ser 127 km por hora menos 235 km por hora. Tudo isso dividido por 3 segundos, né? Então a aceleração média vai ser 127 menos 235, isso dá menos 108 km por hora. Acabou que esse menos 108 km por hora é a nossa variação de velocidade, né? Dividido por 3 segundos. Menos 108 dividido por 3, isso dá menos 36 km por hora segundo. Ou seja, ele está me dizendo que a cada 1 segundo, a velocidade dele reduziu em reduziu em 36 km por hora. Se você pegar, né? Então ali ele 235, tira 36, vai dar 199, tira mais 36, vai dar 166, tira mais 36, vai dar 120, deixa eu ver, é isso mesmo? 127? 235, tira 36, 199. Tira mais 36, vai dar 163. E pega 163, tira 36 de novo, né? Ou seja, tirar 36 3 vezes. 163 menos 36 vai cair para o 127, né? Então é esse tipo de análise que você tem que fazer. E aí depois ele quer também a aceleração em metro por segundo ao quadrado, né? Então significa que a minha velocidade ela deve estar em metro por segundo também. Como eu já tenho, né, na minha operação, eu já fiz ali que a variação de velocidade foi menos 108 km por hora, né? Então, menos 108 km por hora. E na outra questão a gente já fez essa conta, não foi? Então não precisa armar aqui de novo. Então eu já sei que foi o quê? Foi na questão anterior, né? Na questão número 5. Então eu sei que isso vai dar menos 30 metros por segundo, né? De variação de velocidade. E aí calculando a nossa aceleração média, que é ΔV sobre ΔT. Então nós temos aí menos 30 metros por segundo. Dividido por 3 segundos, né? E isso dá menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então tá aí a resolução da nossa questão número 6. Agora vamos para a nossa questão número 7. Questão número 7. Partindo do repouso, já temos, né, uma informação aqui que é
a da velocidade inicial, né? Velocidade inicial igual a, cadê? Zero, né? Partiu do repouso. Um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora. Então essa foi a velocidade final, de 360 km por hora. E todo esse processo aconteceu no intervalo de tempo de 25 segundos. Então, intervalo de tempo, 25 segundos. Ele quer saber qual o valor da aceleração, só que ele quer saber essa grandeza, né, aceleração em metro por segundo quadrado. Como a nossa velocidade não está em metro por segundo, mas está em quilômetro por hora, então vocês já sabem que para eu transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6, né? E aí essa divisão é muito fácil, porque, né, os algarismos aí são idênticos, né? E aí o número que eu multiplico por 3,6 para dar 360 é 100, né? Então eu tenho que a minha velocidade final é de 100 metros por segundo. Então agora eu já posso calcular a minha aceleração, que é ΔV sobre ΔT. ΔV é velocidade final menos inicial, ou seja, 100 menos 0. O intervalo de tempo já está pronto, que é de 25. E 100 dividido por 25 dá 4, né? 4 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí a nossa resolução da questão número 7. Agora vamos para a questão número 8. Ele diz que um ônibus e um carro de passeio estão parados em um cruzamento. Então já temos duas informações aí, né? Por que duas informações? Porque ele está dizendo a situação de dois objetos, um ônibus e um carro, e estão parados. Então eu já posso afirmar que a velocidade inicial do ônibus, vou botar aqui, velocidade inicial do ônibus, ela é igual a zero. E a velocidade inicial do carro, ela também vale zero, tá bom? No instante que o semáforo passa do vermelho para o verde, os veículos partem, né? Ou falta um erro aqui de concordância, né? Faltou um Mzinho aqui. Partem. Depois de 5 segundos, opa, já tem o nosso intervalo de tempo. Intervalo de tempo igual a 5 segundos. A velocidade escalar do ônibus é de 30 km por hora e a velocidade do carro é de 50, né? Então nós temos a velocidade final do ônibus como sendo 50 km, não, 30, né? O ônibus é 30. Velocidade final do ônibus de 30 km por hora. E a velocidade final do carro de 50 km por hora, ok? Nesse intervalo de tempo, qual a relação entre as acelerações escalares médias dos dois veículos, né? E aí, você deve saber que uma relação é uma divisão, né? E olha só, a relação entre as acelerações médias dos dois veículos. Como o problema, ele começa falando primeiro de ônibus, depois ele vem falando de carro, então essa relação, né? Que ele pediu, relação, é a aceleração do ônibus dividido pela aceleração do carro, tá certo? E aí nós vamos fazer essa, vou chamar essa, para não ter que escrever a palavra inteira, né? Relação de R, né? Muito bem. Então R é igual a aceleração do ônibus. O que seria a aceleração do ônibus? É a variação de velocidade do ônibus sobre um intervalo de tempo. E o que é a... Vou deslocar aqui, né? Para ficar mais simétrico. E o que seria a aceleração do carro? É a variação de velocidade do carro dividido pelo intervalo de tempo. Mais uma vez, nós temos, né, a divisão de frações. Então eu vou conservar a primeira, variação de velocidade do ônibus, sobre intervalo de tempo, e multiplicar pelo inverso da segunda, né? ΔVC por ΔT, invertendo isso, então vai virar ΔT sobre ΔVC. E a gente já pode fazer isso, né? Eliminar ali o delta tempo, né? Duas coisas dividindo. Isso é igual a 1, e 1, né? Não vai alterar ali na 1 como multiplicador ou como divisor, não altera o resultado, né? Então a nossa relação ficou ΔV do ônibus menos
ΔV do carro. ΔV do ônibus é a velocidade final do ônibus menos a inicial, ou seja, 30 menos 0. Da mesma forma, né, variação de velocidade do carro é a final do carro menos a inicial, ou seja, 50 menos 0. Portanto, 30 sobre 50. Corta esse 0 aqui, então essa relação é de 3/5. Ou, se você quiser colocar isso em decimal, né, 3 dividido por 5, isso é igual a 0,6. 30, se fosse 30 dividido por 5, seria 6. Mas como não é 30, é 3, né? Reduziu em 10 vezes, então a gente pega o resultado e reduz em 10 vezes também. Então 3 por 5 dá 0,6. E aí você poderia perguntar, 0,6 o quê? Que unidade de medida é essa? Nenhuma, né? Isso aí é adimensional. Porque esse 3 dividido por 5 tinha o quê aqui, né? ΔV, o que era isso aqui? Era quilômetro por hora, dividido por quilômetro por hora. Então, quando você tem a relação de duas grandezas iguais, então você está com unidades, né, iguais também, certamente, né, se já tiver toda a conversão feita. E aí, quilômetro por hora cortou com quilômetro por hora, né? Então, isso aqui deu um resultado adimensional, ou seja, não tem unidade medida. Portanto, qual a interpretação que a gente pode tirar disso, né? Que a velocidade do ônibus, né, a razão da aceleração, né, ela foi de 0,6, ou seja, foi menor do que a aceleração do carro. Ou você pode dizer que isso corresponde a 60% da aceleração que o veículo desenvolveu, né, o carro desenvolveu. Porque se você pegar 60% e aplicar em 50, você vai obter 30, ok? Então 0,6, se você quisesse isso em porcentagem, você vai multiplicar por 100 e iria obter 60%. Ou seja, a aceleração do ônibus foi 60% do que a aceleração do carro foi. Tranquilo? E aí vamos seguindo para a nossa penúltima questão, que é a questão número 9. Ok? Questão número 9. Trafegando por uma avenida com velocidade constante de 54 km por hora, num dado instante, o motorista percebe o sinal vermelho à sua frente e pisa no freio. Até que depois de 5 segundos o automóvel para. Olha só, né? Ele está trafegando com a velocidade de 54 km por hora. Então, ou seja, ele começa o problema com essa velocidade. Então a gente já pode dizer que esse 54 é a nossa velocidade inicial, né? 54 km por hora é a velocidade inicial. E todo esse processo acontece no intervalo de tempo de 5 segundos, né? Então, ΔT igual a 5 segundos. Aí ele diz que, depois desses 5 segundos, o automóvel para. Ué, se parou, então é porque a velocidade final ela é igual a 0. E aí ele vai lá e pede a aceleração escalar média desse veículo na unidade de km por hora segundo e em metro por segundo quadrado. Então vai cair naquela mesma discussão que nós temos em relação à questão número... Cadê? Em relação à questão número 6, né? Então, vocês já estão sabendo como é que funciona. Eu já posso seguir direto, tá bom? Vamos fazer primeiro na unidade do km por hora segundo. E aí o que acontece, né? O tempo está em segundo, o intervalo de tempo está em segundo, que é o 5, e a velocidade está em km por hora, que é o 54. Então, para eu calcular a aceleração em km por hora segundo, nesse caso, eu não vou precisar fazer nenhuma conversão, tá certo? Então, a aceleração média é ΔV sobre ΔT. ΔV é a velocidade final menos inicial e o intervalo de tempo ele já está pronto, que é igual a 5. A velocidade final é 0 e a inicial é 54. E aí é muito comum o pessoal errar colocando 54 menos 0, né? Porque está acostumado ali, normalmente as acelerações são positivas, mas eu vou chamar a atenção, igual eu fiz no outro enunciado. Ele parou, então significa que ele passou por um processo de frenagem, inclusive o texto deixa isso muito bem claro. E você deve se atentar de que se é um caso de frenagem, se é um caso de desaceleração, significa que a sua aceleração tem que ser negativa, né? Então, se por algum descuido você tivesse colocado 54 menos 0, né, e chegasse lá no resultado e obtivesse um valor positivo, você era obrigado a desconfiar que isso, né, tem alguma coisa estranha. Como assim? Um carro ele sofre uma desaceleração, ele passa por uma frenagem, ou seja, uma redução de velocidade e ele tem uma aceleração positiva. Isso não pode acontecer, tá bom?
E aí, isso aí vai dar um decimal, né? 54 dividido por 5. 5 por 5, 1. Aí 0, né? Aí baixa o 4. Não dá. Bota o 0 aqui. Um 0 aqui e a vírgula. 40 por 5 dá 8, né? Então, nossa aceleração média, não pode esquecer do sinal, dá menos 10,8 km por hora segundo, né? Ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade foi reduzida em 10,8 km por hora. E agora vamos fazer em metro por segundo ao quadrado. Então, para isso, a gente vai ter que fazer a nossa divisão, né, por 3,6. Nossa variação de velocidade, ela é menos 54 km por hora. E nós vamos dividir isso por 3,6, ok? Então, armando a conta aqui, seria 540 dividido por 36. Pegando aqui o 54, né? 1 vezes 36, 36 para 54, isso dá 18. Bota um 0, aqui dá 5, né? Então, isso aqui corresponde a menos 15 metros por segundo, né? E agora vamos calcular a nossa aceleração em metro por segundo ao quadrado. A aceleração média é ΔV sobre ΔT, ou seja, menos 15 metros por segundo, dividido por 5. Então, isso dá menos 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? E, para fechar nossa lista, a questão número 10. É uma questão aí de vestibular, né? Uma questão da PUC, do Rio de Janeiro. Questão de múltipla escolha. Dizer que um movimento se realiza com aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado significa que... então a gente tem que remeter à ideia, né, do significado da unidade de medida, 5 metros por segundo ao quadrado. Isso vem de 5 metros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade dele está variando, né, 5 metros por segundo, ok? Então, a letra A, ele fala sobre um deslocamento de 5 metros, né? A aceleração, ela não é uma taxa de variação do espaço, ela é uma taxa de variação da velocidade, ok? Aí a velocidade é uma taxa de variação do espaço, ok? Então a gente não pode escolher a letra A. Na letra B, ele fala, né, que a cada segundo a velocidade do móvel aumenta em 5 metros por segundo, que é a nossa opção correta, né? Na letra C, ele fala que a cada segundo a aceleração do móvel aumenta de 5 metros por segundo. E aqui nós temos dois erros. Primeiro, que o significado disso não é uma variação de aceleração, mas é uma variação de velocidade. E na letra C ele fala sobre variação de aceleração. E o segundo erro que ele comete, né, é porque ele associa a aceleração com metro por segundo. Mas metro por segundo não é unidade de aceleração, é unidade de velocidade, né? Então tem dois erros aí nessa letra C, né? Então não poderia ser. A cada 5 segundos, a velocidade aumenta de 1 metro por segundo, né? Então, pegar atento, porque isso aí poderia lhe confundir, né? 5 metros por segundo, e aí você inverter as relações, né? Não é que eu aumento 1 metro por segundo a cada 5 segundos. A cada 1 segundo, eu aumento 5 metros por segundo. É o contrário, né? Ele fez o contrário aqui na letra D. Então, isso está errado também. E na letra E, ele fala que a velocidade é constante e igual a 5 metros por segundo, ok? Isso não tem como ser constante, porque existe aceleração, né? A aceleração ela não é zero. E a aceleração ela expressa a taxa de variação da velocidade no tempo. Então, essa velocidade ela está mudando porque existe aceleração. A aceleração é diferente de zero, né? Tem um valor 5 metros por segundo. Então, a velocidade tem que mudar. Pode ser para mais ou pode ser para menos, mas vai mudar. E se ela vai mudar, não tem como ela ser constante, ok? Então, a letra E está errada também. E aí fica, né, a nossa letra B como gabarito, né, como alternativa correta dessa questão número 10. E aí, finalizamos a nossa lista. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, essa é uma lista de exercício mais indicada para alunos de nono ano, né, ou seja, do ensino fundamental. Espera-se que alunos de ensino médio resolvam problemas muito mais sofisticados. Mas, se esse é o caso em que você chegou no ensino médio e tem aquela dificuldade com cinemática, ou nem viu, né, física no ensino fundamental do nono ano, então esse vídeo também serve para você, né?
ou para quem esteja querendo recapitular, né, as ideias fundamentais aí da cinemática, mais especificamente, essa introdução do movimento variado, né? Por que variado? Porque a aceleração, se existe aceleração, a velocidade não está sendo mais constante, ok? Então, um grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado dessas resoluções, que isso tenha ajudado, né, cada um de vocês. E é isso, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal, tchau, tchau.